Olá a todos. Quem vos fala é o professor André Nunes Maranhão. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou formado em Economia pela Universidade Católica de Brasília, Estatística pela Universidade de Brasília. Tenho uma especialização em Econometria e Finanças Quantitativas. Sou mestre em Estatística pela UNB. Tenho doutorado em Economia pela UNB, com um ano de pesquisa na Universidade da Califórnia, Riverside. E hoje eu tenho o prazer de apresentar a vocês um dos tópicos que se tornou uma das sub-áreas de pesquisa minha, e em que hoje eu trago para um primeiro insight, um primeiro debate com vocês, que trata da dinâmica de competição, concentração e crédito bancário, considerando um contexto de Open Bank e fintechs. E a minha ideia é apresentar os dois lados da moeda em termos de efeitos esperados sobre a ótica de microeconomia bancária. Nesse sentido, nós vamos seguir uma sequência de introdução, apresentar de maneira introdutória, longe de querer esgotar o tema numa apresentação tão rápida. A ideia é apresentar os aspectos de microeconomia bancária mais diretamente relacionados com Open Bank e fintechs, e tentar entender os efeitos que podem surgir, efeitos que estão além dos efeitos esperados dessas políticas de regulamentação desse novo mercado brasileiro bancário. Apresentar uma diferenciação entre a competição e concentração de mercado, para que nós possamos aí então estipular o que seja mais próximo dos efeitos de Open Bank e fintechs no mercado bancário brasileiro. Apresentar aos senhores uma sequência de evidências dos efeitos de competição bancária que já foram bem estudados, já fazem parte da literatura de microeconomia bancária, e discutir um pouco sobre o trade-off de regulação prudencial e concorrência bancária, para que cenário, que formato que nós podemos ir, que maneira nós podemos deixar claro a discussão com o advento aí do Open Bank e das fintechs, ok? E concluir com algumas perspectivas e conclusões para esse setor também. Bem, eu começo a minha apresentação com uma frase de Milton Friedman, em que ele fala que nós deveríamos ou devemos avaliar programas e políticas públicas pelos seus resultados e não pelas suas intenções. Por vezes, programas e políticas muito bem intencionadas acabam gerando efeitos adversos, resultados adversos e, por vezes, problemas de maneira geral. Então, a ideia dessa apresentação é apresentar os dois lados, os possíveis efeitos desse novo contexto de mercado bancário brasileiro. E um dos efeitos esperados, como fala o Otaviano Ribeiro Damaso, que é diretor de regulação do Banco Central, em que o objetivo principal do Open Bank seria de aumentar a eficiência do sistema financeiro em todas as suas dimensões, fomentar a inovação, a competitividade e inclusão financeira. E nessa minha apresentação, eu vou me deter nessa parte de competição e inclusão financeira, que é onde eu entendo que temos efeitos econômicos mais claramente delineados. Então, uma breve introdução, todos aqui que já estão acompanhando o tema em outras apresentações já devem conhecer bem melhor, mas eu acho necessário uma breve introdução de Open Banking, que nada mais é do que um sistema que permite outras empresas, serviços acessarem os dados de um cliente com uma prévia autorização do cliente. E em termos de funcionalidade, ele permitirá ou permite, em alguns países já implementados, que as pessoas movimentem as suas contas a partir de diferentes plataformas que não apenas aquelas disponibilizadas pelos aplicativos dos bancos. E isso é feito por meio de APIs, que são interfaces de programação de aplicativos que têm padrões, tem um conjunto de padrões que permite que os sistemas se interajam. Então, um exemplo clássico é o do Google Maps, que é um aplicativo voltado à geolocalização, que permite você traçar trajetórias, escolher até um meio de transporte, ônibus, carro,
e tem outros aplicativos que fazem uso do próprio Google Maps para oferta de outros tipos de produtos e serviços. Ok? Do ponto de vista de regulação internacional, nós temos uma experiência já em andamento, que é a experiência europeia, com uma regulação que nós chamamos de mais restritivas, porque ela obriga que os bancos a disponibilizar uma API, ok? O exemplo disso é o PSD2, que é o Payment Service Direct 2. Do ponto de vista brasileiro, a regulamentação está estabelecida no comunicado Bacen 34450 de abril de 2019, em que ele estabelece que estarão no contexto de Open Bank disponibilizados dados relativos a produtos e serviços, dados cadastrais, dados transacionais, serviços de pagamentos e um conjunto de iniciativas de autorregulação. Do ponto de vista de fintechs, a própria palavra é a junção de duas palavras em inglês, que é financial e technology, então fintechs. Temos diferentes tipos de fintechs, tem de pagamento, de crédito e empréstimos, crowdfunding, controle financeiro, investimentos e até de bitcoins. E a regulação brasileira que trata do tema é a Resolução Bacen 4656, de abril de 2018, e que permitiu duas modalidades brasileiras que ele chamou de SCD, que são Sociedades de Crédito Direto, e SAP, Sociedades de Empréstimo entre Pessoas. O SCD são instituições financeiras com operações de crédito, financiamento, até mesmo aquisição de direitos creditórios, mas que tem por exclusividade a plataforma eletrônica. Já o SEP, ele permite a operação de empréstimo e financiamento diretamente entre indivíduos, seria o peer-to-peer, em que você tem uma parte ofertante, uma parte contratante do crédito, e a plataforma só faria a intermediação por via match, ok? Algoritmos de match. E quais são as principais perguntas, os questionamentos que eu espero levantar e alguns deles responder nessa apresentação? A primeira é: Open Bank e Fintech estão associados a que tipos de efeitos econômicos do ponto de vista de microeconomia bancária? Como é que nós poderíamos associar isso, né? Quais são os efeitos esperados do ponto de vista dessa regulação, né? Caminhamos a que direção, né? Existem efeitos não esperados. Um dos efeitos esperados, como nós apresentamos agora mesmo pelo diretor de regulação do Bacen, é aumento de competitividade. Mas tem efeitos não esperados desse aumento de competitividade. A regulação prudencial, ela pode gerar melhores ou piores eficientes paretianos, ou seja, se houver algum tipo de trade-off nessa relação de regulação e concorrência, a regulação pode chegar num ponto ótimo disso. E quais são as evidências reais que nós temos na literatura de microeconomia bancária associada ao aumento de concorrência bancária, essa estrutura de mercado, ok? Então, começamos apresentando os aspectos de microeconomia bancária, que são estudos pioneiros que deram base a toda uma literatura que se desenvolveu depois. Como eu disse, não é pretensão nessa breve apresentação esgotar a literatura, nem mesmo chegar nos níveis de fronteira de pesquisa, mas dar entendimento dos princípios básicos para associarmos isso ao contexto de Open Bank e Fintechs, entender esses efeitos, partir de uma hipótese e ver o que a literatura tem de resultados em que nós podemos aqui tratar. Okay? Então, inicialmente falaremos de risco sistêmico, falências e corridas bancárias. E quando falamos desses temas, um artigo pioneiro, o modelo do Douglas Diamond e do Philip Dybvig, de 83, em que ele considera dois tipos de agente. Um agente do tipo 1, que ele é impaciente, então ele faz o seu depósito, mas no período T mais 1 ele já saca. E um outro tipo de indivíduo, de outro tipo de agente, em que ele é paciente. Ele faz o seu depósito, mas ele espera o T mais 2 para eventuais saques. E a solução, ele propõe diferentes contextos, estruturas de mercado, com o mercado financeiro, depois com seguro de liquidez, para chegar em avaliar os resultados comparativos. E ele chega à conclusão que o seguro de liquidez seria uma solução superior para minimizar o risco de liquidez bancária. E o interessante é que
ele, a partir desse estudo, ele chegou na definição do que seriam as corridas bancárias. Elas ocorreriam num contexto de um jogo, de teoria dos jogos, né? Um jogo em que ele ocorre entre dois agentes do tipo 2, dois agentes pacientes, em que eles têm duas entradas na matriz de payoffs desse jogo, em que é correr para sacar e não correr. E dessa forma, esse jogo tem dois equilíbrios de Nash ordenados, né? Então, o primeiro deles, superior, inferior, inferior, seria considerado Pareto dominado, que consiste em aquilo que nós denominamos como corridas bancárias, quando os dois agentes decidem correr. E a literatura trata essas situações como falhas de coordenação, e que o resultado líquido é a destruição da reserva bancária para liquidez, ok? E as soluções propostas era inicialmente o narrow bank, onde o banco se torna simplesmente um depositário do dinheiro dos depositantes e mantém 100% das reservas. Tem a suspensão de conversibilidade, em que o banco ele anuncia que atenderá aos saques até o limite das suas reservas fracionadas. E a terceira solução, que seria de seguro-depósito, em que o Banco Central, ou uma entidade privada, por exemplo, ele assume o compromisso de garantir um determinado nível de liquidez para eventualidades de saques. Então, seria o papel do Banco Central ou do Fundo Garantidor de Crédito, ok? E seria uma das soluções para essa questão. Então, todo o contexto de corridas bancárias, vamos ver no próximo slide a definição de risco sistêmico, mas, pioneiramente, a ideia desse modelo é base para vários desdobramentos e desenvolvimentos, ok? Então, senhores, um outro aspecto extremamente relevante de microeconomia bancária é relacionado à seleção adversa, e um dos artigos pioneiros nessa área é o do Fraser-Lafont, de 1990, em que ele estabelece um problema de agente principal, em que o agente, o tomador de empréstimo principal seria o banco, só que o agente ele possui informação privada, que só ele conhece o seu próprio tipo, se ele tem alta produtividade ou baixa produtividade. E a solução desse problema de teoria dos incentivos, economia da informação, mostra que existe um racionamento de crédito por agente de menor produtividade. O principal, ele não consegue observar o nível de produtividade dos indivíduos. Isso é base para vários dos modelos internos que os bancos implementam do ponto de vista de credit score ou behavior score, que tentam justamente reduzir essa assimetria de informação e saber qual é o mais produtivo, o menos produtivo, qual é o bom pagador e o mau pagador, e gerar essa discriminação estatística e poder ofertar crédito com mais assertividade do ponto de vista de default, ok? Bem, mas o que desencadeia, como vimos anteriormente, as corridas bancárias? Bem, surgiu o tema risco sistêmico de uma maneira nebulosa, envolvia aspectos macroeconômicos, mas exclusivamente voltada ao setor bancário da economia. Teve uma literatura que se desenvolveu definindo risco sistemático no mercado bancário como sendo a probabilidade de falência bancária gerar um efeito de propagação, um spillover de probabilidade de falência bancária. Então, um banco fale, os agentes entram no processo de corridas bancárias e começa a gerar uma sequência de quebras bancárias que pode se estender largamente ou de maneira mais localizada, mas que os efeitos são sistêmicos. Todos, de certa forma, com maior ou menor grau, são impactados, tem um domínio de atração. Então, esse efeito contágio é onde enseja Open Bank e as novas fintechs. É onde eu começo a introduzir aqui
esse conceito, no sentido de que Open Bank, na medida em que há um compartilhamento de informação, assim como o cadastro positivo, ele tenta reduzir a simetria de informação entre os bancos. Mas a informação privada que os bancos detêm tem valor econômico. Então, do ponto de vista de teoria dos incentivos, economia da informação, quando você reduz a simetria de informação, em teoria de mercados, você está reduzindo o custo de entrada nesse mercado. Então, o Open Bank seria uma redução do custo de entrada. E a fintech seria a materialização de uma maior competição bancária, ok? Então, dessa forma, nós vamos considerar nesta apresentação que o efeito econômico associado à Open Bank e às fintechs, o advento das fintechs, seja o aumento da concorrência bancária. E queremos ver o que a literatura tem a dizer sobre aumento de concorrência bancária. Ok? Nesse sentido, eu vou, antes de mais nada, separar os conceitos de concentração bancária e competição bancária. A concentração bancária, e há muitos economistas, muitas das vezes até bem treinados, que por vezes confundem os dois conceitos. A concentração bancária decorre de um conjunto pequeno de indivíduos altamente representativos. E isso do ponto de vista puramente estatístico. Em que sentido? Você tem um número total, você consegue calcular uma medida que indica se a participação desses indivíduos sobre a ótica de ativos ou de depósitos ou de qualquer outra variável, se ali pode se configurar um mercado concentrado, moderadamente concentrado ou desconcentrado. E aí surgem várias medidas, como o índice de Richman-Heffindo, o coeficiente de Gini, o índice de Rosenbluth, e todos eles dependem do número total de participantes. Então, à medida em que o número de participantes muda, eles precisam de ajustes. Hoje, todas as medidas já têm formas de tratar a variação temporal delas. Tem outras questões relacionadas à interpretabilidade. Quais são os thresholds em que você pode dizer que o mercado é concentrado ou desconcentrado? E, nesse sentido, tem propostas de medidas duais que minimizam esse problema de interpretação dessas medidas de concentração. Mas a literatura separa muito bem o que é concentração e o que é competição. Concentração não implica competição, competição não implica concentração. A quantidade de players exatos que definem um mercado competitivo ou não são vagos. Então, surgiu uma literatura que se propôs a testar concorrência nos setores, especialmente no setor industrial. E dentre 3 grandes linhas de modelos, nós temos a estatística H de Panzai-Rose, provavelmente a mais utilizada, o índice de Lerner, ou de Marshall-Lerner, como alguns chamam, e todos eles propõem estimar, em relação ao preço competitivo, qual a estrutura vigente naquele mercado, e dizer se por exemplo, a estatística H, se ela foi igual a um monopólio, entre 0 e 1, um monopólio competitivo, abaixo de 0, uma estrutura oligopolística ou mais competitiva, e aí sim saber se aquele conjunto de empresas naquele setor tem características de concorrência monopolística, oligopolística ou competitiva, e assim, então não quer dizer que um mercado com 10 ou com 5 ele pode ser mais concentrado, menos concentrado, mas pode ser altamente competitivo ou ter uma estrutura de monopólio competitivo. Então, muito do que foi feito até hoje de concorrência bancária utilizou o modelo de Panzai-Rose, que estima isso com base em informações do balanço de pagamento dos bancos, e evoluiu desde da estimação cross-section até a estrutura de painel data, considerando ajustes de sazonalidade, entre várias outras evoluções. E
E nós não sabemos até agora, e provavelmente saberemos com o tempo, quando os dados forem disponibilizados, se esse aumento de competitividade causado pelo Open Bank e fintechs gerou uma concentração de mercado ou gerou um aumento de competitividade. Então, hoje, eu não vejo como sendo possível dizer exatamente se temos uma concentração, uma desconcentração, ou um aumento de competitividade, ou uma redução de competitividade. Com o passar do tempo, nós teremos uma ideia melhor com base nos dados. Então, dando início aí à literatura dos efeitos de competição bancária, em que o efeito esperado é que tenhamos um aumento da competitividade bancária, provavelmente uma redução, um aumento do volume de crédito, uma redução do custo de crédito. Mas agora vamos ver de maneira mais detalhada quais são os efeitos que a literatura internacional tem sobre os aumentos ou reduções de concorrência bancária. E aí eu apresento um primeiro artigo de 2002, publicado no International Journal of Industrial Organization, em que o resultado dele é que o aumento da concorrência bancária reduz o volume de crédito. Um artigo publicado em 1990 no Journal of Banking and Finance, ele mostra que o aumento da concorrência bancária estava associado com um aumento da probabilidade de falência bancária, diretamente, mas não necessariamente associado ao risco sistêmico, mas um aumento da probabilidade de falência bancária. Um artigo de 2002, publicado na American Economic Review, ele mostra que o aumento da concorrência bancária está associado com o aumento do risco moral. Ou seja, ele começou um estudo que mostra que o nível de esforço dos bancos para distinguir os bons e maus pagadores começa a diminuir, esse esforço diminui. E então temos aí um problema de risco moral, que também está dentro da seara de teoria dos incentivos e economia da informação. Tem uma série de artigos que mostram que a redução da concorrência bancária está associada com ganhos de escala e maior eficiência. Tem um artigo publicado no Journal of Monetary Economics, do Smith, que traz dois resultados relacionados ao aumento da concorrência bancária. O aumento da concorrência bancária estaria associado a um menor nível de provisão de liquidez e uma maior instabilidade do sistema bancário, ainda não definido como risco sistêmico, mas um aumento da instabilidade do sistema bancário. Temos um artigo de 2000, publicado no Journal of Political Economics, que diz que o aumento da concorrência estaria relacionado a um menor nível de monitoramento por parte do regulador e, portanto, um aumento na probabilidade de crises bancárias. 4 anos depois, no Journal of Money, Credit and Banking, entre outros artigos, e o artigo do Bolt, mostra que o aumento da concorrência bancária estaria associado com a absorção de maiores impactos de fatores econômicos e de crises de liquidez. Ou seja, aumentou a concorrência bancária, o setor estará mais sujeito às flutuações macroeconômicas e também às variações das crises de liquidez. Tem um artigo, aí é um livro do Minsky, que mostra que o aumento da concorrência bancária estaria associado com uma oferta e garantia de subsídios, seja do regulador, seja de uma entidade privada, como Fundo Garantidor de Crédito, e o que, novamente, ampliaria o risco moral, ou seja, os bancos gastariam menos dos seus esforços na distinção dos bons e maus pagadores. Um artigo publicado no Journal of Financial Intermediation, ele trata a questão de concorrência bancária e o screening, que seria a habilidade do banco em separar bons e maus projetos. E nesse artigo de 98, ele mostra que o aumento da concorrência bancária reduz a habilidade de screening, de seleção dos melhores projetos, aumentando aí sim o risco sistêmico. E o último artigo é um technical report, que tem um enfoque também em screening, mas ele trata dos custos de screening, ou seja, os custos de você selecionar bons e maus projetos,
quando um ambiente mais competitivo, bancário, os custos de screening aumentam e aumentam o risco sistêmico. Mas, do ponto de vista de regulação, quais são os cenários que nós podemos enfrentar? Bem, nós podemos enfrentar alguns cenários, eu elenquei aqui algum deles, para que pudéssemos lançar luz a esse contexto de Open Bank e fintechs. Nós podemos ter um cenário com uma maior regulação prudencial, e nesse sentido, um conjunto de regras maior, um número maior de compliance, combinado com um menor nível de concorrência bancária, e o resultado disso seria um baixo custo de auditoria, porque o conjunto de players é menor, então a auditoria entre eles seria mais viável do ponto de vista de custo de auditoria, e estaríamos associados a isso, naturalmente, o menor risco sistêmico, porque o conjunto de players é menor. Temos um cenário em que nós temos uma menor regulação prudencial, ou seja, um conjunto de regras mais simples, e isso pode ser entendido como uma redução do custo de entrada nesse mercado, o número de contestadores desse mercado provavelmente aumenta. Então, digamos que você tem uma menor regulação prudencial com maior concorrência bancária, o resultado líquido seria um baixo custo de auditoria, porque o conjunto de regras é menor, mas com maior risco sistêmico. Esse seria um cenário possível. Um outro cenário possível é uma situação em que nós temos uma maior regulação prudencial associado a um maior nível de concorrência bancária, e o resultado líquido seria um alto custo de auditoria com maior risco sistêmico. E um último cenário que seria, quanto menor a regulação prudencial, um conjunto de regras, com um menor nível de concorrência bancária, o resultado líquido, naturalmente, baixo custo de auditoria com menor risco sistêmico. Contudo, quando nós olhamos esses 4 possíveis cenários que eu elenquei aqui, a título de simplificação, o quarto cenário, uma regulação prudencial menor com um nível de concentração menor, ele pode desencadear um comportamento coordenado entre os players, já que os quesitos são menores, as requisições são menores de regulação, o custo de auditoria é menor, mas o risco sistêmico também no nível mais baixo, pode induzir os players a uma ação coordenada. Então, se considerarmos Open Bank e fintechs como um aumento do nível de concorrência bancária, estaríamos nos cenários 2 e 3, em que restaria ao regulador estabelecer um menor nível de regulação prudencial, e que, por última instância, ia se reverberar ou ser determinado, e não é facilmente identificável, o custo de auditoria. Um nível menor de regulação, um custo menor de auditoria, nos dois cenários com um risco sistêmico maior. Okay? Então, do ponto de vista de perspectivas e conclusões, a intenção dessa apresentação é ser breve, é lançar luz aos efeitos não esperados, o que a literatura encontrou do ponto de vista de aumento de competitividade bancária, se for o caso do Open Bank e Fintech. Se nós considerarmos que esse contexto está associado ao menor custo de entrada, e as fintechs são a materialização de novos contestadores do mercado bancário brasileiro, esse aumento da competitividade estaria relacionado a quais são os efeitos esperados e os inesperados, né? E uma primeira pergunta que surge é um caminho sem volta? Ao que parece, é um caminho sem volta, seja por força de regulação ou não. A tecnologia parece que caminha para encontrar seus próprios meios para fazer a intermediação que, há alguns anos atrás, era exclusivamente propriedade bancária. Então, quais são os diferentes efeitos? Inicialmente, é de se esperar que o aumento da competitividade, os efeitos diretos seriam aumento da competitividade, o aumento do volume e redução do custo de crédito. Mas a literatura tem vários exemplos em que os efeitos podem ser vastos. O aumento da concorrência bancária pode estar associado com maior risco sistêmico,
com menor volume de crédito, com maior custos de screening. Tem vários efeitos possíveis, se for o caso de fintechs e open bank puderem ser traduzidos como um aumento de competitividade, ou não apenas como um aumento de concentração ou desconcentração de mercado. E uma outra questão que surge naturalmente é o nível regulatório prudencial, que determinará, em última instância, o nível de risco sistêmico. Ele está sendo considerado na determinação desse novo cenário competitivo. Então, essa é uma questão que eu acho, que eu tenho certeza que é de cunho da academia. As pesquisas estão orientadas esperando responder essa pergunta. Acredito que também deve haver um esforço enorme do regulador para responder qual o nível ótimo de mercado competitivo e a relação com uma regulação prudencial. E uma outra pergunta que eu acho que estamos cada vez mais ansiosos em entender é: a velocidade de implementação importa? Ou seja, se saímos de um contexto em que o nível de regulação é alto e inibe a entrada de novos contestadores no mercado bancário brasileiro, à medida em que essa regulação abre espaço para novos entrantes, a velocidade importa? Ser implementado em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos, importa do ponto de vista de risco sistêmico, do ponto de vista de oferta de crédito, de custo de screening. E a pergunta final é: qual é o nível ótimo de regulação prudencial e nível de concorrência? Isso por quê? Porque o setor bancário ele tem uma dinâmica diferente. O risco sistêmico, definido aqui como a probabilidade de spillover, o spillover da probabilidade de falência bancária, torna o mercado bancário no mundo um setor com muitas particularidades, diferente de outros setores da economia. E, nesse sentido, qualquer nível de regulação prudencial a mais ou a menos pode gerar a situação em que o remédio mata o paciente antes da doença. Então, a pergunta fundamental nesse momento em que já existe regulação, já existe um comunicado, as empresas já estão se preparando para um novo contexto de mercado bancário mais competitivo, ao que indica, ou menos concentrado. Qual o nível de regulação ótima? Considerando outros efeitos, os efeitos não esperados, como o aumento do risco sistêmico. Então, senhores, a ideia dessa apresentação era trazer aos senhores essa discussão com embasamento da literatura de microeconomia bancária, chamar a atenção de vários resultados possíveis, boas perguntas que estão aí a serem pesquisadas e que certamente são objeto de trabalho do regulador no dia a dia. Eu agradeço a todos pela atenção, espero ter agradado os pontos, elucidados alguns outros, trago boas perguntas e fico aberto a todos os veículos de comunicação, prof.andremaranhão@gmail.com. Espero que tenha agradado a todos, agradeço a oportunidade dessa palestra, um grande abraço a todos.